muito feliz de estar na casa do Senhor, que está acompanhando meus irmãos. Também está sentindo a presença dele. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15. Vamos procurar também ter externando os agradecimentos ao pastor Antônio. Deus abençoe pelo convite, por nos ter convidado. Também estava a saudação do pastor Vanderlei, que é o pastor, se depois eu assim pediu ele para que eu pudesse estar me liberando, mas está aqui. Estou aqui debaixo da minha do pastor Vanderlei. Lucas capítulo 15, versículo 11. Para a glória de Deus, eu e Deus vai continuar a falar conosco, assim como já tem falado através dos hinos ao qual foi doado. Eu creio que Deus também fará através da palavra, a qual será ministrada para a glória e o nome do Senhor. Capítulo 15, versículo 11 a seguir diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Pôr-lhe o anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, porém, quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salva. Amém? Irmãos, estamos diante de uma parábola, uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Jesus contou 42 parábolas, e a parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais conhecidas. É uma das parábolas mais ensinadas, mais pregada. É sobre a parábola do filho pródigo. E nós entendemos que no capítulo 15 de Lucas, Jesus conta 3 parábolas. Ele inicia o capítulo 15 contando a parábola da ovelha perdida e que foi encontrada.
Depois ele conta a parábola da dracma perdida, e que também foi encontrada. E depois ele fala da parábola do filho pródigo que se perdeu, e que também foi encontrado. Então o capítulo 15 de Lucas pode-se dizer que é o capítulo dos perdidos e achados, ou dos achados e perdidos. Aleluia. Aquilo que se perdeu, mas que foi encontrado. Há de se perceber que nas 3 parábolas que Jesus contou no capítulo 15, na parábola da ovelha, Jesus enfatiza que quando um bom pastor encontra a ovelha, ele convida seus amigos, seus vizinhos e dá uma festa, porque ele encontrou a ovelha perdida. Aleluia. E também nós percebemos que na parábola da dracma, quando a mulher encontra a dracma perdida, ela tem a mesma reação. Ela convida as suas amigas, as suas vizinhas e faz uma festa, porque ela encontrou a dracma perdida. E nós percebemos que na parábola do filho pródigo é de imediato. E quando o pai recebe o filho, de imediato ele faz um banquete, porque recebeu o filho que estava perdido e que foi encontrado. Então nós percebemos que Deus não faz festa quando o filho sai, mas faz festa quando o filho volta. Nós percebemos que e o pai não faz festa quando o filho cai, mas faz festa quando o filho se levanta. O pai não faz festa quando o filho se desvia, mas faz festa quando o filho retorna. Aleluia! Glória a Deus! Essas 3 parábolas, o amor do pai para o filho. Aleluia. E no capítulo 15, no versículo 11, Jesus já começa a falar da parábola do filho pródigo. Aleluia. Eu peço irmãos que estão com a Bíblia aberta aqui, prossegue os versículos a seguir comigo, para que assim possamos ter uma mensagem expositiva. Diz assim: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: dai-me parte dos bens que me pertencem. Nós lemos a parábola, nós entendemos. Todo mundo já conhece essa parábola, como eu já falei, é uma parábola bastante conhecida. O filho pródigo pega a parte dos bens que o pai lhe deu e vai para uma terra muito longe. E nós já entendemos que ele perdeu tudo aquilo que o pai tinha dado para ele. E quando ele se encontrava no fundo do poço, ele caiu em si. A Bíblia fala isso. Quando a Bíblia usa a expressão que ele tornou em si, significa que ele estava fora de si. Quando ele toma a decisão de sair da casa do pai. Então ele entendeu, ele começou a entender que
E dentro da cultura judaica, nós sabemos que o filho só tem pai da herança depois que o pai morre. O pai ainda estava vivo. Isso é uma afronta. O filho chegar para o pai, ainda em vida, chega ao ter o pai da herança. E diz que me pertence. E tem muitas pessoas, irmão, que estão com essa mesma doutrina. Porque há muitas igrejas na televisão que ensinam isso. Não, você tem direito, você tem que chegar dentro do pai reivindicar. Você tem que pedir o pai tem que te dar aquilo, o pai tem que dar aquilo. Há muitas igrejas que ensinam dessa forma, essa doutrina, que você tem que determinar, determina, os Deus vai fazer, Deus tem que fazer. Irmão, o pai dá se quiser. Aleluia, não devemos, não, jamais devemos, como muitas pessoas fazem tipo de oração, determino, eu quero, o Senhor tem que me dar, Deus vai dar se quiser. Deus faz no tempo dele, porque a Bíblia nos ensina a oração do Pai Nosso, Rabassurianda, Rabassó, que toda a oração do cristão tem que passar pelo filtro da vontade do Pai. Que seja feita a tua vontade, mas ele chega a me dar, a arrogância me dá. E tem muitas pessoas com essa mesma arrogância, me dá, eu quero isso, eu quero aquilo, irmão. Aleluia, devemos viver debaixo da vontade do Pai. Tem muito evangelho que dá. Por quê? Porque há muitas pessoas que estão dentro da igreja, não é pelo que o Pai é pelo que o Pai pode lhe dar para ele. Fala a Deus. Ele não serve a Deus pelo que o Pai pelo que o Pai pode lhe proporcionar. Por isso ele diz, eu quero isso, eu quero aquilo, o Senhor vai ter que fazer isso, Deus faz se quiser. É verdade. É engraçado que muitas dessas pessoas elas não determinam nem na casa dela, nem determinam nem na casa de Deus. Ela não determina nem diante da família, ela quer determinar diante do Pai. Me dá a parte da herança que me pertence. Oh, aleluia. Mas Jesus nos ensinou um princípio lá em Mateus capítulo 6. Glória a Deus, aleluia. Quando ele está ensinando a partir do versículo 9, que é a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou que o Pai vem primeiro do que o pão. Quando Jesus diz Pai Nosso, quando vocês oraram, vocês orassem Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu seu nome. Aleluia. Depois é que você vai pedir o pão. Jesus está dizendo, o seu relacionamento com o Pai tem que vir em primeiro lugar. Glória a Deus. O seu relacionamento com o Pai tem que ser comunhão. Você tem que estar na casa do Pai pelo que o Pai é, não pelo que o Pai pode lhe proporcionar. Glória a Deus. Fala a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque o Pai vem primeiro do que o pão. Continua no versículo 13. Aleluia. E poucos dias depois, Aleluia. o filho mais novo, agitando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. A partir do versículo 13 diz, poucos dias depois. O que isso quer dizer? Significa que quando ele chega para o pai e pede, para o pai lhe dar para a herança, o pai divide, pai. Só que a herança era constituída de animais, de terra, então ia demorar um período, ele não saiu de imediato, ele teve que vender essa herança para depois sair da casa do pai. Por isso o versículo diz que poucos dias depois que ele saiu, levou um tempo ainda, ele chegou para o pai e pediu herança, o pai dá a herança para ele, ele vai vender, porque a herança naquela época o pai não teve dinheiro, mas teve propriedade, mas ele teve que vender, para depois ir para uma terra muito longe. Se nós formos pegar o contexto, nós vamos entender que ele saiu do país. Por quê? Porque ele foi cuidar de porcos. Em Israel, ninguém cuidava de porcos, porque era Levítico que dizia que era pecado comer carne de porcos e criar porcos. Então ele foi por fora de Israel. Mas o versículo diz que poucos dias depois ele saiu. Isso nos dá a entender que quando ele sai da casa do pai, significa que ele já não falava mais com o pai. Que ele não tinha mais relacionamento com o pai. Ao
tem o amor do pai, tem o amor vestimento, tudo que era necessário para sobreviver, ele encontrava na casa do pai. O que leva a pessoa a sair da casa do pai? O diabo tem colocado algo no coração de certas pessoas chamada insatisfação. Ela pode ter tudo, muito melhor, mas mesmo assim o diabo vai colocar no coração dela uma insatisfação para ela desejar algo que não tem na casa do pai. Isso aí vai ter documento. É só você pegar o jardim do Éden. Adão não era tinha tudo. Tinha saúde, não tinha nenhum problema, tinha na vida Adão e nem na vida de Eva. Tudo que ele necessitava, ele encontrava pelo Éden, porque o Éden era o paraíso de Deus. Agora eu te pergunto, como pode uma pessoa viver no paraíso e mesmo assim desejar sair do paraíso? É um desejo de insatisfação que o diabo coloca no coração de muitas pessoas. Ela se sente insatisfeita, ela não tem motivo algum para sair, mas ela cria, eu não quero sair. E esse desejo que o diabo coloca na vida de muitas pessoas, porque ele mesmo, o diabo, encontrou no coração dele a insatisfação. O nome não era o que? Querubim de luz. O anjo de luz estava no céu. E mesmo assim foi expulso do céu. Porque ele achou no coração dele um pecado chamado insatisfação. Como pode uma pessoa estar insatisfeita no céu? Ele estava insatisfeito no céu. E por isso ele queria algo a mais. Ele disse, se você vai Ezequiel 28, Isaías 14, eu queria subir mais alto acima do trono de Deus. Foi aí que foi a queda dele. A insatisfação tem sido o motivo de muitas pessoas ter perdido a sua fé. O diabo encontrou insatisfeito no céu. Adão e Eva encontrou satisfeito dentro do jardim do Éden, o paraíso de Deus. O filho pródigo encontrou insatisfeito na casa do pai. Continuando aqui com o tempo já. Meu Deus. Vamos lá para o versículo 17. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantai-me, irei ter com meu pai, e direi: pai, peguei contra o céu perante ti. Aleluia. O filho pródigo, ele perdeu tudo. O versículo 13 falou que ele foi com a terra longe e perdeu tudo. O diabo roubou tudo da vida dele. Tudo não. Nós entendemos no contexto que o diabo não roubou algo. Não roubou o caminho de volta. O diabo não conseguiu arrancar do coração do filho pródigo o caminho de volta. Ele fez uma autoanálise da sua vida quando estava na beira daquele chiqueiro e disse: eu vou me levantar e vou voltar para o pai e vou dizer para o pai: eu peguei contra ti e contra os céus. Nós entendemos, veja bem, vamos fazer uma analogia entre o que o pai oferece e entre o que o mundo oferece. Na casa do pai ele tinha comida, no pai de casa ele tinha dormida, ele tinha proteção, e quando ele volta para o pai lhe dá o teu banquete. E quando ele vai para o mundo, sabe o que o mundo oferece para um chiqueiro e por o nome dele. A gente que o pai lhe oferece para ele um banquete, e quando o pai dá um banquete, o mundo está dando um chiqueiro, porque é isso que o mundo oferece para quem sai da casa do pai. E aí nós podemos observar quantas pessoas estão atoladas no pescoço do chiqueiro do mundo, porque é isso que o mundo oferece. Enquanto o pai está preparando um banquete de pessoas afogadas, atoladas no pescoço na lama do chiqueiro do mundo, porque o filho pródigo
Primeiramente, reconhece que você errou. Segundo, não só reconheça, mas toma uma atitude. Porque ele, no versículo 17, a Bíblia diz: e tornando em si, quer dizer isso, ele agora ele está no fora de si, mas agora ele está consciente do que ele fez de errado. E no versículo 18 ele diz: eu vou me levantar. Significa o quê? Primeiro, você tem que ter consciência do que você fez de errado. Segundo, você tem que ter atitude. Não basta ter consciência, você tem que ter atitude. Se nós conversamos com muitas pessoas que se encontram desviadas da casa do Pai, elas têm consciência que a vida espiritual delas não está boa, mas mesmo assim ela continua no mundo, porque ela tem consciência, mas não tem atitude. Tem muitas pessoas que têm consciência da vida que está levando, elas sabem: eu sei que eu não estou fazendo não está certo, mas continuam fazendo errado, porque ela não tem atitude de se levantar e dizer: Pai, eu pequei, eu vou confessar, pequei contra ti perante os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia. Vou concluir aqui. Versículo 22. Para nós assim, já está. Glória a Deus. Aleluia. O tempo já se avança. Diz assim, versículo 22. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa. O evangelista Lucas foi categórico em registrar esse detalhe. Ele não diz: o pai não falou, vai lá, traz a roupa, não, traz a melhor. Porque o pai dá a melhor. O pai não é igual ao mundo, o mundo dá chiqueiro, o pai dá o melhor. Trazei o que depressa, porque tem coisa que Deus faz com pressa. Deus não espera. Tem coisa que nós temos que esperar, mas tem algo quando se trata de mudança de vida, de mudança de caráter, tem que ser depressa. Ele diz: trazei depressa a melhor roupa, porque o pai sempre dá o melhor para o filho. Glória a Deus. Aleluia. Vestir-o e pôr o anel na mão e sandália nos pés. Glória a Deus. Aqui é interessante, pastor. Porque se eu for dar um presente, um exemplo, se uma pessoa vai dar um sapato para o irmão, eu tenho que saber o nome que você calça. Se eu for dar um terno, eu tenho que saber o número que ele veste. Se for dar um anel, o pai dele, eu tenho que saber o número, para que o anel se vir no dedo. E o pai não pergunta qual é o número do sapato, o número da roupa, o anel, não. O pai não pergunta porque o pai sabe que nenhum filho cresce longe da presença. Nenhum filho cresce longe da presença do pai. Mas isso é terminar na roupa. Qual? Aquela mesmo. A dele mesmo, porque ele não cresce. Ninguém cresce longe da presença do pai. Nenhum cristão cresce longe da igreja. Nenhum cristão cresce longe da presença do pai. O filho só vai se desenvolver espiritualmente dizendo na presença do pai. E quando ele estiver fora da presença do pai, ele pode até crescer. Mas deve ficou rápido e cavalo, só para baixo. Só para baixo. Foi isso que o filho próprio cresceu para baixo, mas o cristão tem que crescer para cima. Quem está na presença de Deus cresce olhando para cima. E outra coisa interessante que o pai mandou trazer: a sandália e colocar no pé. Então significa bem descalço. E na cultura judaica, ou no contexto daquela época de Israel, só anda descalço quem está. Então o pai está dizendo: de hoje mesmo não é mais escravo, é filho. Glória a Deus. De hoje em diante o pai diz: não, traz a sandália e coloca no pé dele, porque o filho ele chegou como escravo, mas vai tornar filho dele. Isso aconteceu com todos nós, porque Paulo fala em Romanos que todos nós outrora éramos escravos do pecado, mas através da nossa fé em Jesus, ele nos tornou ser chamado filho de Deus.
Porque tu és filho, tu és mais. Aleluia. Quem é filho recebe o melhor do Pai. Quem é filho vai desfrutar das bênçãos do Pai. O tempo já se foi, já está logrando, mas eu vou concluir aqui, irmão. Lá no versículo, para concluir, versículo 25 e versículo 26 diz assim: e seu filho mais velho estava no campo, porém, quando veio, chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão. Teu pai matou o bezerro cevado, porque eu recebeu o sangue e salvo. Agora aqui tem um pedaço de algo que nós encontramos da vida do irmão mais velho. Religioso, esse irmão mais velho. Esse irmão mais velho, nós entendemos que ele preferiu perder a festa. Perdeu o banquete do que perdoar o seu irmão. Ele veio perdoar o irmão e participar da festa, e usufruir do banquete, ele não. Ele ficou fora. Porque não queria perdoar o seu próximo. Eu vou dizer uma verdade. Tem muitas pessoas que vão perder a festa, simplesmente porque não quer perdoar o seu irmão. Está agindo como filho, o irmão mais velho. Prefere perder as bodas do cordeiro, com qual a igreja vai participar assim que for arrebatado. Do que liberar o perdão. E ele nem estava tratando, o irmão dele, ele não tratou com o irmão. Só você não tem que vai dizer: o desse teu filho, que gastou as coisas absolutamente, veio, o senhor matou o bezerro cevado. Ele ficou indignado, porque o pai matou o bezerro, o pai não deu o que era dele. O pai deu o que era do pai dele. Como que eu vou me sentir indignado pelo que uma pessoa dá o que é dela? Ele ficou com raiva porque o pai deu o bezerro cevado que nem era dele. O pai, a bênção do pai, o pai dá quem quer. Porque agora eu vou questionar porque Deus abençoou meu irmão? Porque eu vou questionar porque Deus deu uma bênção para o irmão? Porque Deus deu uma bênção para o irmão? Eu vou questionar por que, Senhor? Eu te sigo há tanto tempo, o Senhor abençoou meu irmão. A bênção é de Deus, Deus dá quem quer, dá quem quiser. E tem muitas pessoas que ficam nessa indignação. Eu, que sigo o Senhor há tanto tempo, eu perco o culto, participo de todos os congressos, eu que sou frequente, há tanto tempo que sigo. Fulano chegou agora, o Senhor já está escancarando, a gente não sabe se como é dessa Aleluia. a bênção de Deus. Tem muitas pessoas não que ficam indignadas pela que Deus faz na tua vida. O irmão mais velho, ele ficou indignado pela bênção que Deus está fazendo na vida do irmão mais novo. Tem muitas pessoas, aleluia, que não vai ficar satisfeita pelaquilo que Deus vai fazer na tua vida. Porque tem muitas pessoas que não se alegram, irmão, pela bênção que Deus me concede, pela bênção que Deus concede a você. E outra coisa, o filho mais velho, ele enxergava o pecado na vida dos outros, mas não enxergava o pecado na vida dele. O filho mais velho achava que era melhor do que o próximo. E sempre há pessoas assim que acham que é melhor. Ele enxerga o defeito do outro, mas não enxerga o próprio defeito. Ele acha